Bom dia, boa tarde, boa noite, gentalhas da vizinhança. Esse é o podcast Bola Quadrada. É a primeira vez que eu gravo um podcast, vou ser muito sincero aqui, e vamos encarar isso aqui como um piloto, né? É o primeirão, assim, da fila, e vamos ver o que acontece. Cara, já faz tempo que eu quero gravar um podcast, sendo muito sincero. Eu lembro que no ensino médio, eu não sou tão velho, tá? No ensino médio, eu tinha uns colegas que faziam podcast. E eu achava interessante, mas eu nunca cheguei a gravar eu mesmo. E eu também não cheguei a escutar o deles, eu sinto muito. Mas eu sempre achei a ideia bacana. Eles iam pra um estúdio que tinha na biblioteca da escola, sabe? Tinha um estúdio lá, justamente focado pra isso. Que acho que deviam ter outros alunos que trabalhavam com esse projeto. Então servia também como um tipo de estação de rádio, então era super bacana. E eles iam pra lá gravar podcast constantemente. E essa ideia ficou na minha cabeça. Por quê, né? Se você se identifica com a minha pessoa de ser um trabalhador CLT, que vai começar a faculdade ou já começou e tá meio perdido, assim, nesse caminho aqui. Ok, beleza, escolhi uma faculdade, mas já parou pra pensar que você pode fazer um pouco mais, né? Às vezes dá preguiça, com certeza. Às vezes te sobra tempo, não. Mas dá vontade de ir um pouco mais além, né? Por exemplo, quem gosta de desenhar, né? Faz altos desenhos, assim, super legais. Eu sigo muitas contas de desenho nas redes sociais, eu adoro ficar vendo aquelas fanarts, né? E, cara, gente que desenha bem pra caramba, e eles postam esses desenhos, e aí vai rodando. Então, é muito bacana você poder mostrar, né, um dom que você tem, um talento, e você ser reconhecido. Nem sempre você é reconhecido rápido. Às vezes o seu público não tá encaixando com o tema que você está propondo, ou qualquer outro tipo de detalhe. Mas o bacana é você se esforçar e você manter aquela recordação, né? Tá ali gravado, tá ali guardado e exposto em um lugar onde as pessoas vão poder ver esse seu talento, vão poder te conhecer, e você também fica um projeto com você mesmo. Então, assim, encurtando mais um pouco essa apresentação toda, esse é o meu objetivo. Eu gosto de escrever, não sou de desenhar, e juro pra vocês que quando eu tentei desenhar, uma vez... Aí, ó, já teve uma história pro podcast. Uma vez eu fui assim, inventar de querer desenhar. E eu tava naquela fase anime. Tinha acabado de entrar nesse mundo de animes assim. Mas eu, como uma pessoa bem esquisitona, não curtia os animes muito da atualidade. Tipo, sei lá, o anime do momento era Naruto. Eu não tava assistindo Naruto. Eu tava assistindo Super 11. É um bom anime, né? Mas, enfim, quem conhece, conhece. E eu lembro que tava nessa fase. E a estética de anime, cara, é linda, né? Acho que muita gente aí concorda que a estética de anime é muito bonita pra desenho, assim. Pra desenho, pra animação, pra jogo. Jogo com estética de anime é bem bonito. Não desqualificando outros jogos, mas de anime é sempre bonitão, assim, chama bastante atenção. E eu lembro que eu queria desenhar, mas eu queria que o meu desenho ficasse bonito igual os coleguinhas que desenhavam do meu lado lá na escola, que tinha aquele desenho, aquele desenho da hora. E meu desenho, horrível. Não é que é horrível, né? Mas também não era profissa. Era o desenho assim do mediano pra baixo. E aí eu pensei assim, bom, o que eu posso fazer pra evoluir o meu desenho? Aula de desenho? Não. Sem condições. Quero evoluir meu desenho rápido. E a minha mãe, ela tinha um netbook. Netbook, não sei se todo mundo sabe o que é um netbook, porque eu mesmo não sabia. Pensa no notebook, mas o netbook ele é menorzinho. Ele é miniaturazinho, aqueles computadorzinho do tamanho de um computador de brinquedo, mas de verdade, né? E... nossa, falei óbvio. Oh, meu Deus. E eu lembro que minha mãe tinha esse netbook e praticamente era só eu que usava. Ela mal usava, quem usava mais era eu mesmo.
E aí eu me lembro que o que eu fiz, né? Eu comecei a navegar assim na internet, comecei a pegar foto dos personagens que eu gostava do desenho que eu tava assistindo. Falei, eles são legais, queria desenhar eles, né? Os personagens que eu curtia assim, tava ali vendo todo dia, assistia o desenho. Falei, eu queria desenhar, eu tentei desenhar, não ficou legal, né? Tinha uma brilhante ideia. A gente tinha umas folhas sulfite guardadas pra escola. Lembro que minha mãe comprou um pacote de folha sulfite pra usar na escola. E eu fui lá, comecei a catar as folhas. Eu falava, não, eu vou usar só uma, vou desenhar só uma. Eu tava um monte. E colocava na tela do computador. Acho que muita gente já fez isso, né? Eu colocava na tela do computador e ia contornando. Depois eu pintava por cima. Ok, beleza. Ficava lindo, ficava beleza, ficava bem bonito. O pior é o seguinte, né? Se tivesse parado por aí, beleza. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu fui preenchendo meu caderno de desenho, fui fazendo um monte de desenho, fui desenhando um monte de personagem, fui contornando, fui indo, fui colorindo e beleza. Que colorir é a parte mais fácil, derrubei minha caneta. Ai. E aí, fui indo, fui levando assim e fui desenhando um monte de coisa. Fui, sempre contornando. Aí eu lembro que uma vez eu levei o caderno pra escola, né? Eu não lembro se eu levava o caderno pra escola todo dia ou se ficava em casa, já faz um tempo essa história. E, né, vamos supor que eu levava todo dia, nesse dia específico eu resolvi usar ele ali na aula, em vez de deixar dentro da mochila. E tava colorindo um desenho. E aí, foi um dia que teve aula de artes, e o professor de artes ele falando, olha, vamos ter aula assim, ó, disso, de como desenhar isso e tal e tal. E ele perguntou, alguém aqui na sala desenha? E eu lembro que, né, tem um ou outro que levanta a mão, aquele sempre tem em escola, aquele cara que desenha pacas, que desenha bem pra caramba. E você, tipo, ele fica babando no desenho que ele faz. E eu, na cara de pau, desenho, professor. Levantei a mão, né? Queria participar. Falei, tô desenhando na farsidade, mas tô desenhando. Aí eu lembro que ele veio, né, viu os meus desenhos. E normalmente quem desenha, eu não sei, é meio que um padrão. Acho que todos os meus amigos que eu tive que desenhava, eles eram tímidos. Eu acho que isso é um padrão, porque é todas as vezes. Então, velho, tipo, levantou a mão assim meio discreto. E teve um outro que eu sabia que desenhava, nem levantou a mão e tipo, passou batido. E aí eu lá, levantei minha mão, falei, eu desenho. Ele falou, posso ver? Falei, pode. Já falei meio assim, tremendo na base. E aí ele pegou meu caderno. E ele viu os desenhos. Eu não sei o que se passou na mente daquele professor. Porque se ele é um professor de artes e manja de desenho, sei lá, ele deve ter reparado que aqueles desenhos eram copiados. Não é possível. Eu acho que ele reparou e ele pensou assim, deixa eu ficar quieto. Que se eu falar, esse menino vai ser zoado. No nível. Então deixa eu me calar. Ou ele realmente engoliu de que eu desenhava bem pra caramba, o que eu acho que é impossível, porque normalmente o desenho tem todos aqueles traços, todo aquele molde, né, que você faz primeiro pra depois passar o desenho, pra depois contornar, tem todos os processos, e eu não fazia, eu passava uma caneta por cima e depois eu coloria os espaços em branco, beleza. E aí eu lembro que eu morri de vergonha, assim, de por dentro, né, por fora eu tava com cara de paisagem, porque na frente da sala ele falou, olha só, esse aluno desenha bem pra caramba e tal, e foi indo. E nunca contei pra ninguém. Ficou um segredinho que eu falei, esse segredinho eu vou guardar pra mim mesmo. E é isso, ó, vamos bater 10 minutos, acho que já até é demais, assim, e, mano, esse é o meu piloto. Acho que foi um bom piloto. Eu gostaria de gravar mais podcast, falar sobre outros assuntos. Agradeço muito aos meus familiares, aos meus amigos que foram me dando ideias. Eu tô prometendo, tô falando pra eles que eu vou gravar um podcast faz meses, talvez até mais de um ano, que eu vou gravar um podcast e não gravo. E hoje acho que é a primeira vez que eu gravo do começo ao fim, assim, sem me preocupar se tá com algum errinho, alguma coisa. Porque, assim, se você tá com algum certo planejamento, você tem uma ideia de algo legal que você quer fazer. Não fica se preocupando se ficou perfeito, se não, se vai ter muitos seguidores, se não. Tipo, só faz, sabe? Vai na paz, assim, que dá tudo certo. E é isso. É sobre isso.
esse é o podcast Bola Quadrada.